Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra nesse momento. Pegue sua Bíblia, né? Você que vai entrar aí ao vivo. Vamos ler o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. É grande, uma palavra grande, é difícil. Vamos dar continuidade à leitura, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 4. Então, o livro de 1 Tessalonicenses fica lá no Novo Testamento, certo? Então, você vai abrir no capítulo 4, certo? Para que, vou mostrar aqui, o título, A Vida que Agrada a Deus. Então, nesse momento, a gente vai ouvir o que Deus tem para falar comigo e com você nessa manhã, hein? O livro de Tessalonicenses é maravilhoso, né? Tem nos ensinado muitas coisas legais a respeito de Deus, né? Da preocupação de Paulo com o povo de Deus. E aí a gente vai hoje ver o que ele quer ressaltar aos nossos corações hoje, né? É muito importante a leitura da Bíblia. Esse vídeo aqui nós estamos gravando ao vivo aqui no Facebook, no meu Facebook, Ranildes, né? E daqui a pouco esse mesmo vídeo vai estar lá somando no nosso canal. Nosso canal tem mais de 2 anos já, né? Já vai para 3 anos que já existe o canal. Então, se você é meu amigo aqui e ainda não se inscreveu, vá lá no YouTube e escreva Ranildes Barros. Entre no canal, se inscreva para que sempre que a gente faça o vídeo caia para você. Se você tem dificuldade como eu na constância da leitura da Bíblia, né? Porque é difícil, o dia a dia ele consegue não deixar mais, não, a cada vez que passa, que eu assisto, leio livros, eu vejo a necessidade de nós buscarmos ao Senhor todo dia, né? Temos que ter essa constância, né? É falado na minha sala para as crianças que a Bíblia é como se fosse o leite, né? Que a criança precisa tomar todos os dias o primeiro alimento para que ela cresça saudável. Então é a mesma coisa, a leitura da Bíblia nos faz crescer saudáveis espiritualmente e fortes para resistir, porque o inimigo não brinca. Ele tenta nos derrubar a cada momento, a cada segundo. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos travar. Então, se nós não tivermos fortalecido na palavra de Deus, a gente vai cair. Se a gente estiver forte, a gente vai até se abalar, mas vai, vai respirar, vai chorar, vai clamar ao Senhor, mas depois a gente vai dar continuidade. E é assim que funciona a vida do cristão. Eu estou lendo o livro atual e eu quero deixar aqui para vocês, comprei na feira do livro, muito bom, da Os Improváveis de Deus, né? Com Aníbal Soares. Indico para você, né? Porque eu sou uma improvável, né? Muitos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, são improváveis, né? Olhando aos olhos dos homens, o que Deus te usando? Como assim? Mas Deus usa o nosso talento, o nosso coisas às vezes que você nem imagina, mas você tem o dom e Deus vai te orientar. Então, uma das coisas que Deus tem me usado, eu tenho certeza, pelos os testemunhos que eu tenho ouvido e lido lá no nosso canal, no canal Ranildes Barros, no YouTube, agradecendo e pedindo que Deus me oriente e que eu continue fazendo esse trabalho. Então, a leitura da Bíblia é algo muito importante, né? Se você é um cristão jovem, adolescente, ainda não tem esse hábito, você precisa ter, porque os dias maus vai chegar para todo mundo. E aí, se você não tiver fortalecido? E aí, se você não lembrar de nenhum versículo para se firmar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E outros mais. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E muitos, você só vai saber recitar se você ler. Se você nunca ouviu e leu, não vai ficar na mente. Então, nesse momento, abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4. E nós vamos dar continuidade à leitura da palavra. Daqui a pouco vai estar no Facebook ou no YouTube, tá bom?
Então fala assim, a vida que agrada a Deus. Você sabe que vida agrada a Deus? Eu vou ler o prefácio aqui. Ele fala assim, agora Paulo fala sobre o que significa ser cristão. Lembra que os cristãos foram chamados para ser completamente dedicados a Deus. Ficar livre da imoralidade, amar os irmãos na fé, viver do próprio trabalho, são coisas que fazem parte desta vida completamente dedicada a Deus e trazem o respeito dos que não são cristãos. Então, olha só, ele ressalta aqui algumas coisas que nós precisamos ter e fazer para que a gente realmente viva agradando a Deus. Vamos lá. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E assim mesmo que vocês têm vivido, assim mesmo que vocês têm vivido. Ele falando para aquela igreja tessalonicense. Paulo escrevendo. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. 3. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Olha aí, para você aí que é cristão e vive uma imoralidade, saiba que isso não agrada o coração de Deus. Né? Se nós não aceitamos, às vezes até a gente veio dessa imoralidade, né? Eu aceitei com 21 anos, então já tinha uma vida. Então você que não nasceu no lar cristão, às vezes a carreira de imoralidade é bem maior. Talvez sim, talvez não, né? Às vezes até o que cresce até é mais imoral do que o que não é cristão, né? Nada é fechado, né? Cada vida é uma vida. Então, nós precisamos saber que a imoralidade, ela não agrada o coração de Deus. Ele diz para a gente fugir disso. 4. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Aí é um alerta aos homens, né? Que eu acho que os homens já a mente é mais adepta a coisas, falando agora para adultos, né? Fetiches, essas coisas. Então, o Senhor diz, vai com calma, trate com respeito a sua esposa, né? Ela é sua esposa, ela é uma serva de Deus, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E várias coisas, gente, a gente precisa pesar, né? E aí ele fala aqui nisso. 5. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos. Ele até compara, né? Que não conhecem a Deus. Então, a sua postura agora para os homens não pode ser como um homem mundano, né? Se o homem mundano é promíscuo, você, enquanto um homem cristão, não pode ser assim. Se é que o Espírito Santo habita em você. Amém? 6. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas, né? Agora falando para adultos novamente, né? Para casais, a gente sempre costuma dizer que às vezes as pessoas perguntam, o que é proibido, o que pode, o que não pode fazer, né? Entre casais. E aí entra esse pedacinho aqui, né? Vamos respeitar um ao outro, cada um tem um limite, né? Se você não desrespeita esse limite do outro, você está sendo sábio e está agradando a Deus. Porque às vezes o cônjuge quer uma coisa que o outro não quer. E aí tem que ter um consenso, certo? Acho que você sabe o que eu tô falando, né, os adultos. Não posso falar abertamente aqui porque é um canal aberto, né? E não é proibido para crianças a leitura da Bíblia. Então, só que nós temos que ter o respeito mútuo. Eu estou falando para casais nesse momento, tá bom? 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Amém? 8. Portanto, quem rejeitar esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá
a vocês o seu Espírito Santo. Então ele diz, quando uma pessoa não respeita a outra, ela não está desrespeitando a pessoa em si, e sim a Deus que criou aquela outra pessoa. 9. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Né? O Senhor fez isso e nós precisamos. Claro que eu queria abrir um parênteses aqui, né? Nós, seres humanos, nós somos feitos de carne e osso, né? Eu costumo dizer assim pro meu esposo, né? Quando a gente briga. Eu te perdoo, mas me dá um tempo para digerir. Então, fica aí para todos os meus amigos que um dia me entristeceram. Saiba que eu preciso desse tempo, né? Você já tem o meu perdão, né? Porque eu tenho consciência que eu preciso perdoar para que eu seja perdoada. Eu tenho consciência que eu não posso viver odiando se Cristo vive em mim. Mas eu preciso de um tempo para digerir. Não sei se você se encaixa no mesmo jeito que eu. Tem pessoas que não perdoam o resto da vida. Eu, Ranilde, sou assim. Preciso de um intervalo para respirar, para orar, para pedir para Deus tirar toda a mágoa, todo o rancor, tudo que não agrada ao Senhor de dentro do meu coração, para que eu consiga viver em paz. Olhar para a pessoa, não ter mais raiva, né? Então, nós como seres humanos precisamos ter esse discernimento, nós precisamos entender o outro. Então, eu estou explicando aqui como eu sou. Não sei como você é que está prestando atenção agora nesse vídeo, que está assistindo, que vai assistir. Se você perdoa rápido, se você perdoa fácil, se você tem um coração duro e não perdoa. O que diz a palavra de Deus? Que nós devemos perdoar. Acabamos de ler que amarmos os nossos irmãos, né? Jesus nos ensinou a isso. Se nós não fazemos isso, nós não somos cristãos. Mas nós precisamos de um tempo. Não é um passe de mágica perdoar. Dependendo ainda da situação, é mais difícil, mas não é impossível. Oremos para que Deus sare o nosso coração, para que a gente consiga olhar para a pessoa sem mais ódio, sem mais mágoa, sem mais nada que não agrade ao Senhor, certo? Que você seja como eu, ou até melhor, perdoe rápido e consiga superar, né? Estou falando aqui da minha experiência como eu sou, para que você se identifique. Não é porque você é cristão, servo de Deus, que... Ai, não, perdoou, já esqueci tudo. Já... Não. Nós somos seres humanos. Eu creio que a gente precisa de um tempo para digerir, né? Fica aí a dica. Eu sou assim. E eu creio que o Senhor vai sarar todas as feridas. No momento dele, né? No tempo dele, nós precisamos ser saradas em todas as nossas feridas internas, acho que a gente vê, acho que a gente não vê, né? Vamos continuar a leitura, estamos lendo 1 Tessalonicenses 4, agora o versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, o número 8. Quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. 9. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensina que vocês devem amar uns aos outros. Né? Acabamos de falar isso. 10. Pois é esse o amor que vocês têm, mostrando a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. 11. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Então, precisamos trabalhar, né? Ele tá falando nas entrelinhas, né? Tem gente aí que vive... Infelizmente, né? Existe cristão também que quer viver só no ministério, aí não recebe nada e quer que as pessoas fiquem dando as coisas. Precisamos trabalhar, não incomodar as pessoas, né? Nós batistas somos assim, a gente tem os empregos
e não vivemos, a grande maioria não vive da obra, né? Mas nada contra quem viva, né? Mas é bom ter o nosso emprego, nossa, nosso lado financeiro investido, né? Para que a gente não só receba de Cristo, mas a gente possa também doar, né? A outros. Continuando a leitura de 1 Tessalonicenses 4, agora o versículo 13. Ele tem um título assim: A vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha aí você que tá, ai, será que Jesus vai demorar ainda? Será que ele vem mesmo? A Bíblia aqui em Tessalonicenses fala a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bora ver o que Paulo fala para esse povo aí com relação à vinda de Jesus. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, né? Ele tá falando aqui, você sabe que já morreu onde tá? Olha aí como é importante ler a Bíblia. Que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Então ele tá falando aqui para quem tem Cristo no coração, sabe que há uma esperança, né? Há uma vida após a morte, sim. Uma vida com Cristo ou sem Cristo, certo? Aí ele diz aqui, esperança. 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, amém? Eu creio. E assim cremos também que depois que Jesus vier nas nuvens, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então, quem morreu e aceitou Jesus, creu que Jesus era o Salvador, essas pessoas vão ressuscitar, está escrito na Bíblia, e eu creio. E eu queria dizer para você aí. 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, quando Jesus vir, nós estivermos com Cristo, estivermos vivos, olha o que vai acontecer. No dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que morreram. Então, primeiro vai ressuscitar quem morreu com Cristo, aceitou Jesus e morreu. E essas pessoas vão ressuscitar primeiro. E vão se encontrar primeiro. 16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aquele que morreu, crendo que Cristo ressuscitarão, eles ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, com os que já morreram e vão ter ressuscitado. Com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Mas primeiro quem é que vai? Você que está aqui no meu vídeo. Primeiro vai subir os que morreram com Cristo. Aí eu vou já ressaltar alguma coisa aqui que a gente vê a vida inteira errada e que eu quero, assim como Deus esclareceu a mim, eu quero esclarecer a você que faz parte aqui do meu clã do Facebook, meus amigos e lá no meu YouTube, tá bom? Vamos se encontrar no ar e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Portanto, anime uns aos outros com essas palavras. Então, o Senhor deixou aqui em Tessalonicenses para mim e para você, para nós ficarmos animados, né? Porque há uma esperança. Depois da morte, há vida sim. Há uma vida com Cristo ou uma sem Cristo, eternamente, certo? Então, você que tem um parente que você... ele era cristão, ele aceitou Jesus, né? Ele era... Essa pessoa vai... Se ela aceitou Jesus no coração, tá? Crendo que Jesus é o Salvador. Essa pessoa vai ressuscitar, vai se encontrar com Cristo e nós vamos juntos, que estivermos vivos. Depois dos que estiveram mortos, eles vão levantar primeiro e vão se encontrar e aí depois a gente vai se encontrar também. E aí ele quer, que eu deixe aqui para vocês e eu vou ressaltar aqui essa situação, porque nós precisamos aceitar Jesus em vida. Não dá para morrer e alguém interceder aqui para que a gente aceite. Até porque você, não sei se você sabe, você que é meu amigo ou não, a salvação é algo individual, é você que escolhe. Por exemplo, as roupas que você veste, alguém escolhe para você ou é você que escolhe? Eu creio que é você. E as decisões que você toma, é alguém que escolhe ou é você? É você que escolhe. Então a salvação é do mesmo jeito. A
A salvação é individual, a palavra de Deus diz. Primeiro passo, a salvação ela é individual e ela não é obrigatória, assim, não é alguém que te obriga. Como é que a gente fala? Não é alguém que vai te obrigar a fazer isso. Você que tem que querer. Jesus ou não, certo? Então, quando você levanta a mão numa igreja, aceita Jesus, ou aceita só e depois vai lá na igreja confirmar, você está tomando uma decisão pessoal. E aí a salvação, como ela é pessoal, ela chega a você. Ninguém pode interceder ou salvar o outro. Eu não posso salvar meu filho não pode me salvar, eu não posso salvar minha filha, vice-versa, meu marido também não. E o meu pai brincava comigo, ele dizia, olha, quando tu chegar lá no céu, que eu bater lá na porta outro dia, deixa ele entrar, esse homem era meu pai. Aí eu brincava com ele, que ele já morreu, né? Eu dizia, eu não vou poder fazer isso. É você que tem que fazer, pai. Vivo essa escolha. Então, eu deixo para você que é meu amigo. Se você ainda está vivo, é você que tem que escolher. Viver com Cristo, viver para Cristo, ou viver do jeito que você quer, sem Cristo, certo? Não há como agradar a dois deuses. Ou você aceita Jesus e segue a Ele, ou você segue a você mesmo, os seus achismos, né? E aí realmente você não vai, infelizmente, se encontrar com o Senhor, porque é um passo muito importante que todos nós temos que tomar. Decisões. Eu quero seguir a Cristo ou não? Tá ótimo assim. Você decide. Nesse momento, nós vamos orar, né? E agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que Ele falou no seu coração, assim como falou no meu, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer pela leitura da palavra do livro de 1 Tessalonicenses 4, onde ressaltou o amor, Deus, que precisamos ter uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, conforta nossos corações, aquieta nossa alma, os nossos pensamentos, para que possamos conseguir olhar com o perdão, sim. O perdão é dado muitas das vezes, Senhor, mas nós precisamos digerir, nós precisamos sarar dentro de nós, Senhor, algo que ficou ferido, Senhor. E só o Teu Espírito pode fazer isso. Visita os nossos corações, a cada um, Senhor, que foi magoado, que foi prejudicado por alguém, Senhor. Visita nesse momento. Esse momento agora eu quero pedir por essas pessoas que estão machucadas. Coração, a mente, a vida, né? Por N coisas, Senhor, que pode ter acontecido. Ajuda, Senhor, a sarar ferida de dentro dos nossos corações, para que nós possamos exalar o Teu amor, possamos olhar, sim, Senhor, com um olhar de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de Deus que nos orienta, nos dá um norte, nos mostra aquilo que é certo fazermos, Senhor. Às vezes, como seres humanos, queremos matar, queremos ignorar, queremos coisas assim, Senhor, que não vêm de Ti. Mas obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. Ele nos lapida através da palavra de Deus, nos dando o norte daquilo sim que é certo que precisamos fazer. Obrigado, Senhor, porque Paulo se preocupou em deixar escrito, registrado aqui o que precisamos fazer e o que agrada ao Senhor. Obrigado pela esperança também agora, Senhor, que acabamos de ver, com todas as pessoas que morreram e aceitaram a Jesus. Que maravilhoso saber que elas vão ser as primeiras a ser ressuscitadas para se encontrar com Cristo. E depois nós que estivermos vivos também vamos ter o privilégio de nos encontrarmos nas nuvens para vivermos eternamente com Cristo. Louvado e engrandecido o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa ponte que foi Jesus Cristo, ter vindo, morrido, para que nós tivéssemos a oportunidade novamente e a esperança de estar contigo. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, nós seríamos condenados à morte eterna, sem direito à escolha. Então eu te agradeço pela morte de cruz de Jesus Cristo, porque morreu por mim, por cada um de nós, Senhor, que aqui está ouvindo essa oração. Obrigado. E faça com que aqueles que ainda não entenderam
desse ato tão importante que Jesus fez. Que eles possam entender. Essa é a minha oração. Que cada pessoa que me segue aqui, Senhor, tanto no Facebook quanto no YouTube, Senhor, possa ter esse estalo, essa conexão, Senhor, que há necessidade de aceitar Jesus, para que a esperança de uma vida eterna possa entrar e fazer e ser verdadeira em nossas vidas. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Hoje é quinta-feira, hein? Tá bem aqui embaixo. Quinta-feira, dia 6 de outubro. Dia das Crianças está chegando. Um beijo a todos. Daqui a pouco a gente volta com a leitura do Velho Testamento. Estamos lendo o livro de Gênesis. Beijo.